ele ganha uma nova meia-irmã e ela é a garota mais bonita da escola. Se você gosta dos meus resumos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. O anime começa com dois jovens refletindo sobre como meio-irmãos são essencialmente apenas dois estranhos que se tornaram irmãos. De repente, e não passam muito tempo juntos, o cara chamado Yuta Asamura pensa em como filmes e livros muitas vezes retratam meio-irmãos se tornando parceiros românticos, tendo uma relação como homem e mulher com a desculpa de não terem relação de sangue, apesar de essas fique... Os mundos fictícios são muito diferentes da realidade. Enquanto isso, a garota chamada Saki Ayase reflete que as pessoas costumam dizer que todos os irmãos começam como estranhos. Mas no caso de meio-irmãos, isso não muda. Eles permanecem estranhos até o fim. Então, eles se cruzam na rua sem nem perceber, pois são apenas dois estranhos. Seguem seus caminhos separados e Saki encontra sua mãe enquanto Uda chega ao local de trabalho, onde ele cumprimenta seu colega Yomiuri. Mais tarde, Saki e sua mãe Akiko encontram um homem em um restaurante e no dia seguinte descobrimos que ele é Taichi, o pai de Yuta, que diz ao filho que planeja... casamento. Taichi explica que a mulher trabalha em um bar e que a conheceu quando foi lá com seu chefe. Ele também menciona que marcou um encontro para aquela noite para que Uta possa conhecê-la, esperando sua presença após o trabalho. Uta não se importa com o novo casamento, dizendo que o que importa é a felicidade de seu pai, afinal de contas nada mudará em sua vida. No entanto, Taichi avisa que, ao contrário do que Uda pensava, sua vida mudará porque ele terá uma nova mulher mais jovem. Irmã, a filha da nova esposa do seu pai. Antes da reunião, Yuta vê uma foto da sua nova irmã, uma criança pequena, mas quando chega ao bar onde combinaram se encontrar, Yuta se apresenta e encontra Akiko, a nova esposa do seu pai, e sua filha Saki, que é... O rapaz fica surpreso e Taichi explica que ele comemora seu aniversário uma semana antes do dela, tornando-o o irmão mais velho. Irmão, mesmo que ambos estejam no segundo ano do ensino médio. Akiko percebe o mal-entendido e explica a Yuta que a foto que ele viu de Sati era de quando ela era criança, pois depois que cresceu, nunca mais permitiu que tirassem fotos dela. Novamente, a garota justifica isso dizendo que não é fotogênica. Mais tarde, no banheiro do bar, Saki diz a Uta que ficou aliviada ao ver que ele não era assustador, já que eles viveriam juntos a partir de agora. Uta diz que pessoas assustadoras muitas vezes podem parecer gentis. A garota então responde que Taichi mencionou que ele é um cara trabalhador, economizando para a faculdade e tirando excelentes notas na escola. Uta retruca que criminosos também podem ser muito inteligentes, o que faz a garota cair na gargalhada. Mais tarde, eles saem juntos do bar e Saki diz que quer contar algo a Uta antes que seus pais saiam, pois é algo que só pode contar a ele. Uta brinca que deve ser uma pessoa incrível para ter ganhado sua confiança tão... Rapidamente, Saki comenta que o humor e a maneira de falar dele fazem-na pensar que ele é uma pessoa fácil de se conviver e justamente por isso ele deve ser capaz de entender o que ela quer dizer. Então, Saki diz que não tem expectativas de Yuta, e não quer que ele tenha expectativas dela também. A garota pergunta se ele entende o que ela quer dizer, e ele confirma dizendo que está aliviado, o que faz com que ela se sinta da mesma forma. Alguns dias depois, Taichi limpa completamente a casa para receber sua esposa e Saki, preocupados em causar uma boa impressão neles. Uda acha o comportamento de seu pai estranho, que explica que quando você chega à idade dele, esse tipo de coisa se torna. Naquele momento, as duas aias chegam trazendo várias sacolas cheias de coisas, como uma forma de Akiko demonstrar gratidão por estar. Taichi acha o exagero da mulher estranho, assim como Yuta achou a obsessão repentina do pai por limpeza. Estranho. Então Saki explica que sua mãe não sabe dizer não, e acabou comprando tudo que lhe foi recomendado, deixando Akiko envergonhada com a honestidade da filha. Assim que entram na casa, Akiko nota a limpeza. Uda começa a dizer que ele e seu pai estiveram limpando a casa sem parar nos últimos dias, mas Akiko comenta que Taichi havia mencionado o quanto eles gostam de limpeza. Então Yuta decide não estragar a imagem que seu pai quer criar e diz que o lema da família Samura é eliminar toda partícula de poeira. Saki acha o lema da família um pouco exagerado, dada a aparente obsessão de Taichi pela limpeza. Ele os recebe e diz que espera que os quatro possam ter uma vida feliz sob o Sai. Com a vontade de causar uma boa impressão, Saki e Akiko riem da situação e dizem: será um prazer viver lá. Em seguida, Yuta mostra a Saki seu quarto e explica que ele e seu pai já instalaram as cortinas e a cama, e também colocaram uma escrivaninha, mas que ela pode mudar e organizar tudo como preferir. A garota olha ao redor de seu novo quarto e comenta como é espaçoso. Yuta diz que é um tamanho normal, e Saki explica que ela e sua mãe viviam em um antigo apartamento de estúdio.
Apartamento, então ela nunca teve seu próprio quarto. O rapaz pergunta se as duas dormiam juntas, e Saki diz que a mãe dela trabalha à noite, tendo um horário completamente diferente. Rotina, e por essa razão ela sempre dormiu sozinha. Então Uta se desculpa, imaginando que a vida anterior dela deve ter sido mais confortável do que agora, vivendo com dois homens na mesma casa. Sati diz que não se importa e pergunta por que ele está sendo tão formal com ela, já que tem a mesma idade. A garota explica que não se importa com a maneira como ele fala, mas imagina que deve ser. É muito normal para ele ser mais descontraído com amigos e colegas de classe, e por essa razão, ele não precisa falar tão formalmente apenas para agradá-la, se esse é o motivo da sua formalidade. Uta explica que sua intenção não é exatamente agradá-la, e para esclarecer quaisquer dúvidas, ele pergunta a Saki se ela prefere que ele não fale formalmente com ela. A garota decide ser honesta e diz que se sentiria mais à vontade se ele usou um tom mais relaxado ao falar com ela. Afinal, ele não lhe deve respeito nem nada do tipo. Imediatamente, Uta deixa a formalidade de lado, o que deixa Saki um pouco surpresa com a rapidez da mudança. Ele explica que será difícil para eles conversarem como se fossem velhos amigos, mas já que ela está sendo honesta e deixando claras suas preferências, isso facilita muito as coisas. Saki ri e comenta que está feliz por eles conseguirem resolver suas diferenças. Ela compartilha que seus amigos na escola não levam a sério seu jeito de lidar com as coisas, porque riem e dizem que parece que ela quer fazer um contrato com eles. Saki continua dizendo que por causa disso, ela cortou laços com todos, exceto por uma pessoa, já que ela não se importava com o resto, já que eles não entendiam o que eles estavam pensando, e parecia uma perda de tempo tentar agradar meninos que nem sequer tentavam se comunicar. Depois, Uta se oferece para ajudar Saki a organizar suas coisas, e ela aceita sua ajuda. Assim, enquanto Akiko e Saki conhecem melhor a casa e se instalam, Uta ajuda a desempacotar as caixas de mudança, até encontrando acidentalmente uma peça íntima das garotas. O cara se sente envergonhado com a situação e Sati e seus pais riem dele. Mais tarde, Uta pergunta se Sati vai para a Suisei High School. Ela confirma e pergunta se ele acha estranho que uma garota frequente uma escola preparatória. Escola. Ele nega e explica que está perguntando porque também estuda lá. Então Yuta diz que, se possível, gostaria que fingissem ser estranhos na escola, desculpando-se pelo pedido. Saki responde que não se importa, já que isso não importa para ela. E talvez seja melhor para ele assim. Yuta começa a responder quando seu telefone toca, interrompendo a conversa. Saki diz que ele pode sair à vontade ou atender a ligação na frente dela se ele prefere. Ele agradece a ela e sai da sala para atender a chamada. No dia seguinte, durante seu turno, sua colega de trabalho Yomiuri diz que ele cheira a uma garota e pergunta se ele tem namorada. Uda fica surpreso por cheirar a sake e Yomiuri continua provocando, se perguntando quantas horas ele passou ao lado. Para a garota acabar cheirando assim, ele não gosta da piada e diz que vai embora, fazendo Yomiuri se desculpar, já que ele já tinha dito a ela que arranjou uma irmã. E por isso, ela presumiu que a garota já tinha mudado. Então Yomiuri pergunta se a irmã dele é bonita, e quando Yuta confirma, ela brinca dizendo que ele tem sorte de morar com uma irmã bonita. Ele imediatamente diz que nada acontecerá entre eles e que ela deveria se comportar melhor. Yomiuri se desculpa pelas suas piadas e explica que é assim porque sempre frequentou escolas de meninas, o que faz Yuta comentar que ela está arruinando a reputação das garotas. Escolas. Então ele diz que está preocupado e pergunta a Yomiuri que tipo de comportamento é esperado entre irmãos. Sua colega responde que, no caso dele, ele só precisa agir naturalmente. Depois do trabalho, Udo vai para casa, onde imediatamente tira os sapatos como de costume e vê Saki no sofá. Ele anuncia que chegou em casa como saudação, e a garota não sabe como responder. Saki pede desculpas por sua reação e explica que ninguém nunca disse nada a ela quando chegavam em casa, pois sua mãe sempre tinha uma rotina com horários diferentes dos dela. Nesse momento, a garota nota que Uda está sério e diz que está tudo bem, já que ele não a tratou mal ou algo assim. Saki continua dizendo que sua mãe chegaria do trabalho quando ela estava na escola e saía novamente para o trabalho quando ela voltava da escola, e por causa dessa rotina, elas nunca se encontravam. Yuta comenta que pareciam muito próximas uma da outra. Saki responde que ainda são mãe e filha, e diz que mais cedo conseguiram ir às compras juntas depois de muito tempo, e por isso o dia dela foi muito divertido. Yuta termina a conversa perguntando se o banho estava pronto, e de quem deles tomaria banho primeiro. Ele acaba indo primeiro, e a garota observa o banho sendo preparado. Depois de um tempo, quando ele termina o banho, Saki já está em seu quarto com a porta fechada. Ele apenas bate na porta para avisá-la de que está tudo pronto para ela tomar banho, deseja-lhe uma boa noite e vai para o seu quarto, fechando a porta. Depois do banho, antes de ir para a cama, ela repara na iluminação da casa, observando como tudo estava diferente do que ela estava.
Em uma manhã de domingo, em meados de julho, Uda acorda com a preguiça habitual que este dia da semana traz. Eventualmente, ele desce as escadas relutantemente e encontra Saki lavando a louça. Após trocarem um bom dia por cortesia, ela agradece a Uda por preparar o banho, mencionando que a água estava na temperatura perfeita. Mas ela diz que a partir de agora, não será mais necessário porque desperdiça água fria. Visivelmente abatida, a menina anuncia que vai seguir em frente e deixa o menino ali, incapaz de reagir. Mais tarde na escola, Uka observa sua meia-irmã no pátio. Maru se aproxima e menciona que geralmente não interfere na vida amorosa dos outros, mas aconselha seu amigo a desistir de tentar algo com ela. Uka não estava pensando, especialmente porque ele nunca imaginou que uma garota bonita como ela gostaria de sair com ele. Maru aponta que namorar com ela pode parecer ruim, especialmente porque ele ouviu alguns boatos desagradáveis sobre a Saki se vender, se você entende o que ele quer dizer. Segundo ele, Saki é uma dessas loiras bem cuidadas e egocêntricas, que mantém as pessoas à distância, alguém que não se encaixa em nenhum grupo. Algumas pessoas até já viram no distrito dos motéis. Um dia, um garoto do time de beisebol confessou seus sentimentos para ela, e Saki respondeu que é tão má quanto dizem e que não tem desejo de namorar ninguém. Udo se pergunta se ela só quis dizer isso sobre o cara que a abordou. Mas o amigo dele ouviu histórias semelhantes de outros clubes onde o Perberry, a irmã do protagonista, rejeitou outros garotos da mesma forma. Depois de dizer isso, Maru tenta mudar de assunto, perguntando ao amigo como é ter uma irmã morando na mesma casa. No entanto, ele logo percebe que precisa se trocar e voltar para a aula. Então eles terminam a conversa e seguem caminhos separados. Mais tarde, durante a aula de tênis, Mai anuncia que usará sua arma secreta, o grande saque celestial, mas acaba cometendo dupla falta novamente. Apesar de tudo, sua adversária a encara numa boa, e as duas começam a interagir amigavelmente. Perto dali, Uta observa sua meia-irmã pelo canto do olho, perdida em seu próprio mundo com seus fones de ouvido. Uta pergunta se a ruiva é uma das amigas de Sati, e ela responde afirmativamente, embora pareça que Maya é mais amiga de todos do que especificamente dela. Aproveitando o assunto, Saki quer saber por que Uta escolheu o tênis, mas ele fica envergonhado de dizer. Ela o tranquiliza, dizendo que seu motivo também é um pouco ridículo. Então, ele admite que escolheu porque não há partidas em equipe. Ele não gosta de depender dos outros, nem que os outros dependam dele. Saki diz que são parecidos nesse aspecto porque ela não queria participar de um esporte de equipe. Ir ao campo para evitar se aproximar dos outros. Uta fica surpreso, considerando que pessoas como ela geralmente são o centro das atenções, mas ela prefere as coisas assim, com todos em um canto e ela em outro desfrutando de paz e sossego. Dito isso, Uta pergunta se ela quer paz para manter os fones de ouvido como de costume. Quando Uta chega em casa, Akiko diz que preparou o jantar para ele. Ele lamenta que ela tenha se dado a esse trabalho antes de ir. Indo trabalhar, pois lidar com clientes deve ser difícil. Ela concorda que lida com muitas pessoas, mas como bartender é mais relaxado, então ela não se importa de cozinhar ocasionalmente. Antes de sair, ela pede a Uta para cuidar de Saki por ela. No final da tarde, Uta está estudando em seu quarto. Quando ele ouve uma batida na porta, pede à pessoa que entre e Saki abre a porta anunciando sua chegada. Sem entender por que ela fez esse anúncio, ele a recebe enquanto ela acende a luz. Assim ele não vai estudar no escuro. Ela então pergunta se Uta conhece algum trabalho fácil que pague bem, pois precisa de dinheiro sem se comprometer muitas horas, algo em torno de 10.000 ienes por hora. Uta não conhece nenhum trabalho assim, então ela menciona que leu em algum lugar que se você quer dinheiro, tem que se vender. Tentando não soar desrespeitoso, Yuta comenta que Saki deveria valorizar mais o corpo dela, mas ela responde que já faz isso, por isso acredita que pode ganhar muito. De dinheiro. Yuta pergunta se ela diria isso na frente da mãe, e ela calmamente diz que sim, porque a mãe ficaria feliz em saber que a filha finalmente amadureceu. Com isso, ela pergunta a Yuta se o pai dele não ficou orgulhoso quando ele começou a fazer isso, e ele começa a ficar confuso, já que parece que eles estão falando de coisas diferentes. Mudando de assunto, Saki lembra-lhes que ele mencionou um trabalho ontem. Pouco depois, os dois comem algo juntos, e Saki explica que muitas pessoas têm curiosidade sobre por que ela se veste do jeito que se veste. Na opinião dela, suas roupas são tipo equipadas, equipamento de modo que permite a ela viver na sociedade. Sem entender totalmente, Uta pergunta brincando se a roupa dela tem algum bônus de defesa,
mas Saki acredita que há alguma relação com isso, porque afinal, todos nós travamos batalhas o tempo todo, mesmo que não sejam visíveis aos olhos. Mudando de assunto, ela pergunta se a mãe dele não parece bonita quando vai trabalhar. Trabalho, e o menino admite que sim. Saki menciona que a mãe dele só terminou o ensino médio e acha que isso pode incomodar o irmão dele, já que a Kiko é uma mulher bonita. Uma mulher sem diploma universitário que trabalha à noite. As pessoas frequentemente dizem que ela é burra, ou ela tira proveito da sua aparência. Afinal, se você é inteligente, mas não bonita, dizem que você é snob e finge ser intelectual. Agora, se você é bonita, mas não muito inteligente, dizem que você está tentando enganar alguém. Quando uma mulher bonita depende de um homem, ela é um parasita, mas se trabalha duro para ter suas próprias coisas, é apenas uma solteirona que não conseguiu um homem para sustentá-la. É por isso que Saki se veste do jeito que faz, porque precisa que sua aparência seja perfeita para se destacar antes de ter a força para ser perfeita. Perfeita na escola e no trabalho. Yuta não se importa com nada disso, mas acha que deve ser um pouco cansativo agir assim. No entanto, a garota diz que vale a pena porque provar que os outros estão errados é impagável. Perdido em seus pensamentos, o menino se pergunta quem são essas pessoas a que Saki se refere, enquanto sua mente o leva a uma velha lembrança em que ele compartilhou uma refeição com uma mulher adulta, quando ele ainda era pequeno. Interrompendo a memória, Saki pergunta se o menino não é como ela, mas ele responde que não é tão forte, já que mencionou que não gosta quando as pessoas têm expectativas dele ou vice-versa, e se ele quer se livrar disso, ela aconselha Yuta a ser forte o suficiente para viver sozinho. Ele pergunta se é por isso que Saki quer tanto um emprego para viver de forma independente, só e não depender dos outros, e ela admite que é o caso. Depois de terminarem a refeição, o menino diz que procurará um emprego para sua irmã, porque o seu superior pode saber de algo. Então ele diz que adoraria se sua irmã fizesse sopa de miso para ele todos os dias, e ela pergunta se isso é uma declaração de amor. No entanto, ele só quis dizer que faz muito tempo desde que ele teve sopa de miso que era um instante, e é difícil pedir pra Kiko porque ela trabalha tanto. Com isso, Saki concorda em cozinhar pra ele, enquanto Uda promete encontrar um emprego que tornará a garota independente. No dia seguinte, ele fica surpreso ao ver a garota fazendo o café da manhã também, mesmo que o combinado fosse apenas sopa de miso para o jantar. No entanto, Saki tem uma política de dar mais do que ela. Ao lado do jovem, Taichi fica emocionado ao ver a garota preparando o café da manhã e sai depois de comer. Como Uta é lento para comer, Saki pergunta se ele gostou, mas o fato é que o rapaz está acostumado a comer ovos fritos com molho de soja, mas deixa claro que é culpa dela porque ela não sabia. Então, eles concordam em conversar sobre as preferências alimentares dele sempre que possível. No trabalho, enquanto Uta lê um livro sobre como ganhar dinheiro, Shiori comenta que ele está realmente focado em mudar sua vida. Ele responde que isso é um pouco verdade porque quer morar sozinho após a formatura, já que agora tem uma irmã da mesma idade e será difícil viver juntos. Shiori entende que seu amigo quer morar sozinho, mas não acredita que seja por causa da irmã dele. Segundo ela, ter uma irmã da mesma idade que você é como um investimento. Finalmente, ela diz que não tem problema depender dos outros se você não pode viver sozinho, afinal é bom ter dinheiro. Mas não é um pecado não tê-lo. Além disso, até os presidentes das empresas mais ricas precisam de outras pessoas. E é claro que uma universitária bonita como Shiori tem um ou dois sugar daddies. Uta fica chocada com essa afirmação, mas a garota estava apenas brincando com ele. De qualquer forma, ela realmente acredita que Uda deveria pensar nessas coisas com calma, e não ter vergonha de depender da família por enquanto. À noite, o menino volta para jantar com sua irmã e lhe conta o que Shiori disse. Sati comenta que essa Shiori deve ser como uma daquelas irmãs mais velhas que são "você é bonita, amigável e inteligente", e o que ela disse é verdade, mas deixa claro que não pretende mudar de ideia sobre ser uma... Uta pergunta se ela não poderia depender dele e do pai, e a garota sabe que eles são confiáveis, mas acredita que tudo seria mais fácil se Uta fosse uma má pessoa. Sem explicar o que quer dizer, ela se levanta após terminar de comer e se despede. Pouco depois, ao sair do banho, o garoto vê algo deixado para ele no corredor. Quando amanhece, ele vê sua irmã a caminho da escola e se aproxima, mas mantém a uma certa distância. Distraída, Saki escuta sua música com fones de ouvido, como de costume. Atravessando a rua de forma desatenta, ela não percebe um carro em alta velocidade se aproximando e Uta tenta ajudar. Mais tarde, durante a aula de tênis, Maya está chamando a atenção de todos com seu comportamento extrovertido, como de costume, e Saki é sua parceira no jogo. Mais cedo, Uta teve que assumir o papel de irmão mais velho, porque a imprudência da irmã quase levou à morte dela. Com os fones de ouvido quebrados no chão, ela abraça a mochila para sentir algum apoio, mesmo que não seja real. Então ela pede desculpas. Após a partida, Saki olha diretamente para o irmão, mas se afasta dele. Quando a escola termina, ele pega suas coisas do armário e vê Saki fora da escola sem guarda-chuva na chuva torrencial. Chuva torrencial, então ele olha para o guarda-chuva em sua mão. Quando chega em casa, o rapaz está completamente encharcado porque tinha emprestado o guarda-chuva para a irmã.
Enquanto toma banho, ele se lembra das palavras de Saki sobre como lutamos batalhas invisíveis o tempo todo, e mesmo que seja difícil, sempre vale a pena mostrar aos outros que estão errados. Ao sair do banho, ele encontra Saki e Maya na sala de estar. Sofá. Um dia depois, quando ele acorda, Yuta se lembra de quando foi recebido pelas duas garotas porque Maya queria ver a casa de Sati. Quando sua amiga sai por um momento, a irmã de Sati diz ao garoto que não conseguiu informá-lo porque ele não estava atendendo o telefone. Yuta aceita tranquilamente, presumindo que ele talvez estivesse no banho ou algo assim, naquele momento. Dito isso, ela aproveita para pedir o contato dele. Na manhã seguinte, ele ouve Sati e sua mãe conversando e decidindo tomar café da manhã juntos, felizes porque fazia muito tempo que não faziam isso. Um pouco depois, todos se sentam à mesa e compartilham uma refeição de omelete japonês, com um dashi branco. Saboreando a comida, Uta se lembra do acordo deles e menciona para sua irmã que adora ovos fritos. Ela responde que tentará fazer um quando sentir vontade. Depois do café da manhã, Uta ajuda com a louça e pergunta se pode lavar as roupas de Saki e da mãe dela juntas na máquina de lavar. Máquina. Akiko aprecia a gentileza do garoto, mas ressalta que lavar tecidos tão delicados é um pouco complicado, afinal requer uma rede especial para proteger as roupas. Yuta não tinha ideia disso. Para piorar as coisas, a mãe de Sati pergunta na frente dela se Yuta gostaria que ela lavasse sua roupa íntima, já que ela vai lavar uma de seu marido. A caminho da escola, Sati pede para caminhar com seu novo irmão, e ao longo do caminho, confessa que concordou com a mãe em não aceitar a ajuda dele com a roupa, porque percebeu que Yuta não é bom nisso, mesmo que ela rejeite esses papéis tradicionais de gênero. Na verdade, ela até se pergunta se ele poderia ser o tipo de cara que usa secretamente calcinhas com batom. Yoo-Yun pede para ela se acalmar e quer saber de onde ela tirou essa ideia, mas como ela insiste é possível que ele se ofenda e se afaste. Saki argumenta que ele até faz as sobrancelhas. Ele explica que faz no barbeiro e que isso é uma coisa alfa. Além disso, o formato das sobrancelhas dele é natural, o que deixa a garota com inveja. Ela pergunta ao irmão se ele não acha ruim encaixar as diferenças de gênero em apenas duas categorias, e Yuta não tem certeza do que dizer sobre isso, mas acha que provavelmente é ruim. Em todo caso, Saki pede desculpas se ultrapassou um limite na conversa deles, mas Yuta acredita que às vezes dizemos coisas impulsivamente e que é importante saber como responder da mesma forma para praticar. Mesmo assim, Saki teme dizer coisas preconceituosas e acabar discriminando alguém diferente dela. Vendo que isso realmente a chateou, Yuta diz a ela que parece ser do tipo que reflete sobre o que diz e reconsidera se está certo ou não, então ela não deveria se preocupar tanto. Com isso dito, Saki passa por seu irmão balançando seus brincos que lhe caem tão bem, enquanto diz que ele a entende muito bem. Involuntariamente, isso mexe com algo no coração do garoto. Horas depois, quando chega em casa da escola, Uda vê a roupa íntima feminina no varal e se sente envergonhado quando a irmã chega ao mesmo tempo, então ele corre para se trocar para o trabalho. No trabalho, ele recebe uma mensagem de Saki perguntando se ele estava olhando a roupa íntima, já que ficou todo nervoso quando ela percebeu, mas ela não acusa o irmão de querer roubar a calcinha. Na verdade, ela acha que foi injusta e que o garoto estava apenas com medo de dar a impressão errada. Ao falar com ele sobre isso assim que ele chega em casa, Saki lhe dá um chocolate quente e diz que empatou o placar. Ela acredita que olhar para sua roupa íntima foi puramente reflexivo, e da mesma forma, diz que ele é capaz de refletir sobre suas ações e reconsiderá-las. No entanto, a garota vai além e provoca ele, perguntando se as calcinhas eram atraentes o suficiente para chamar a atenção dele. Yuna não cai na armadilha, mas admite que por um momento pensou em roubar uma delas, mas querer fazer algo e realmente fazê-lo são completamente diferentes. Finalmente, Sati concorda e deseja boa noite ao irmão. No dia seguinte, como de costume, Uta vê Sati sozinha em um canto da quadra de tênis com os fones de ouvido, até que Maya se aproxima por trás dele e ele o chama de irmão mais velho. Enquanto Uda pede que ela não faça isso na escola, ela se pergunta o que está acontecendo com Saki, pois ela tem agido de forma estranha desde cedo. Com isso em mente, ele envia uma mensagem para sua irmã perguntando se algo aconteceu, e ela responde da forma mais seca possível que não. No jantar daquele dia, quando os dois se encontram novamente, ele se desculpa por não encontrar um emprego bem remunerado, mas ela não esperava que isso acontecesse, e rapidamente. Com seu habitual comportamento melancólico, Sati toma banho e coloca um grampo no cabelo enquanto se olha no espelho. Enquanto seu irmão lê um livro deitado na cama, ela se aproxima silenciosamente pelo corredor, abre a maçaneta da porta, vela e apaga a luz. Sem entender nada, Uta deixa o livro cair no rosto enquanto sua irmã se despe e lentamente se aproxima para acariciar o rosto de Uta. Chamando-o pelo sobrenome, Asamura Saki Ayase pergunta se ele está disposto a comprá-la. Nesse momento, vemos a memória de quando a garota chegou em sua nova casa de sua
Naquele domingo, o sentimento que mais a marcou foi alívio. Alívio por encontrar dois homens em quem podia confiar e o melhor. A melhor parte foi que ela percebeu isso assim que chegou. Desde o primeiro momento, Saki sabia que tinha ganhado um irmão que se preocupa com como ela se sente e que é até capaz de preparando um banho para ela depois que ele termina. Ela nunca imaginou que ele estava na mesma escola, e isso foi a cereja no topo. Na segunda-feira, Uta iniciou uma conversa com ela na escola, e ela notou que ele era ainda mais descontraído do que ela havia pensado. Honestamente, a garota ficou incomodada pelo fato de ele acreditar os boatos sobre ela, mas ela não culpou o irmão por saber como os outros haviam. Em sua defesa, ele ficou chateado quando ouviu a verdade dela e se importou que ela estava Pode ter sido a primeira vez na vida que alguém entendeu os sentimentos de Sachi Ayase sem tentar. Na terça-feira, ela escreveu um lembrete para não esquecer que seu irmão gosta de ovos fritos com molho de soja, porque ela tinha prometido cozinhar para ele todos os dias, até que ele encontrasse um emprego que pagasse bem para os dois. Deles. Em sua mente, isso era o mínimo que ela poderia fazer. Quando Yuta diz que ainda não encontrou esse emprego, parece um pedido de desculpas, mas Saki sempre soube que não iria. Seja tranquila para que ela não o pressione de forma alguma. Afinal de contas, toda aquela conversa sobre saber como depender dos outros da maneira certa, mesmo que a princípio a garota não gostasse da ideia, ela descobriu que poderia fazer isso. Para o irmão dela. Na quarta-feira, focada na música, Saki não viu o carro passar na rua e quase foi atropelada, mas o irmão a salvou a tempo. Depois de evitar uma tragédia, ele pediu para ela prestar mais atenção ao que estava fazendo e ver Uta agir como um irmão mais velho despertou um sentimento estranho na garota. Mas aquele dia ainda tinha outro evento reservado. Mais tarde, naquela mesma quarta-feira, Maya veio passar alguns dias na casa da Saki e os três riram muito enquanto jogavam videogames juntos. Fazia muito tempo que Saki não ria tanto. No final do dia, todos trocaram contatos para manterem-se em contato com mais frequência. Olhando a foto de perfil do irmão, ela notou que era uma bela paisagem com o que lhe caía bem. Na quinta-feira, ele disse que querer fazer algo é bem diferente de realmente fazê-lo, e Saki concordou com esse pensamento. Na verdade, ela começou a sentir que toda vez que Uta compartilhava seus pensamentos, sempre havia algo com o qual ela concordava e gostava de ouvir. E esse sentimento era muito reconfortante, dando uma sensação de compreensão e pertencimento. Curiosamente, ela percebeu que o Dazamura era perigoso por entendê-la tão bem. De volta ao momento presente, com Saki despida em sua cama, Uda confessou que sua irmã estava agindo exatamente como as garotas que ele, odiadas porque usavam sua aparência para obter vantagem. Pelo que ela havia dito antes, Saki não queria ser vista dessa forma, e não fazia sentido pensar que de uma maneira, mas agir de forma oposta. Desajeitadamente, Saki argumentou que Uda era o único que a entendia, mas ele respondeu que não era sobre ele, era sobre ela. Finalmente, depois de ser amparada por seu irmão, ela pediu desculpas. Conversando com ele até o amanhecer, a garota falou sobre seu pai, sobre como ela achava que ele era um cara legal, mas depois que a empresa faliu, ele parou de confiar nas pessoas. Desde então, a mãe de Sachi começou a trabalhar em turnos duplos para sustentar a filha, mas o pai dela nem gostou disso. Como Akiko trabalhava em um bar, o marido dela era um trabalho degradante onde mulheres tinham que se exibir para conseguir algum dinheiro dos homens. Saki conseguia entender que ele havia mudado após o que aconteceu, mas nunca achou justo como ele descontava tudo na mãe dela. Uta concordava com isso, especialmente porque algo semelhante tinha acontecido em sua família. A mãe dele traiu o pai dele, tornando Taichi paranoico com as mulheres por Surpresa, Saki perguntou se Uda também havia ficado paranoico, mas ele apenas abaixou a cabeça tristemente, sem responder. Então, Saki comentou que ela era bastante parecida com ele, mesmo em relação aos problemas que ambos tiveram. Uta concordou, mas ainda acreditava que poderiam se dar bem como irmãos. Na verdade, para descontrair, ele disse que não se importava de ser chamado de irmão mais velho. Sem dizer o que pensava sobre isso, Sachi riu e agradeceu a ele pela oportunidade. Ao se levantar, afirmou que contava com Yuta a partir de então. Naquele sábado, Sachi e Yuta jantaram sozinhos após convencerem seus pais a saírem para jantar juntos. Como foi seu irmão quem pensou nisso, Sachi acreditava que ele sempre pensava nos outros. Ao mesmo tempo, foi por isso que ela não podia chamá-lo de Bi. Porque no momento em que o fizesse, sentiu que dependeria dele para tudo, e isso era algo que ela não queria. Em seu diário, a menina pediu desculpas a ele por esse motivo. Dia após dia, Saki costumava referir-se a Uta pelo sobrenome, a Samura, e chamá-lo assim criava um sentimento estranho em seu coração, muito diferente do que sentia quando o chamava de irmão. Era algo tão diferente de tudo o que ela havia experimentado, que nem sequer tinha um nome. Afinal, quando percebeu, Saki começou a ter sentimentos por ele, e isso confundiu tanto a sua mente que quase não conseguia dormir. Antes, ela só queria viver sozinha, mas agora pensava que o lado dela que tanto queria estar em... No final do dia, ela não entendia o que estava acontecendo com a casa dela.
Na quinta-feira, Uta refletiu sobre como uma meia-irmã é uma estranha que simplesmente se torna sua irmã da noite para o dia, porque seus pais decidiram se casar. Nenhum relacionamento genético, nenhuma experiência compartilhada. Isso não deveria parecer estranho, mas um mês após começar a viver com Sati, o garoto percebeu que ela ocupa um espaço muito mais lugar confuso no coração dele. Quando ele se pergunta qual é o seu relacionamento com a nova meia-irmã, ele não sabe como responder. Ao chegar em casa, Uta é recebido pela garota com uma abordagem um pouco mais íntima do que ele. Ela quer que ele a ensine literatura moderna porque foi mal nessa matéria, obtendo 38 de 100. Não que ela esperasse outra coisa, pois nunca foi boa em literatura, apesar de se destacar em todas as outras disciplinas. Por algum motivo, Saki não entende nada sobre os personagens. Yuta acha isso estranho porque sempre viu a garota como alguém que se preocupa muito com os outros. Pelo menos com ele, ela sempre tenta entender o lado dele e superar suas diferenças. No entanto, Saki acredita que o garoto está enganado sobre isso, pois é justamente o contrário. Ela supera suas diferenças precisamente porque não entende os sentimentos dos outros. Falando nisso, Sati está preocupada com sua nota em literatura porque, se não passar no exame de recuperação, terá que ter aulas de reforço durante as férias de verão, e ela queria trabalhar nesse período. Ao ouvir isso, Uta pede desculpas por ainda não ter encontrado um emprego bem remunerado. Mas Saki nunca teve a intenção de sugerir isso. Na verdade, às vezes ela até sente que está se aproveitando dele. Finalmente, Uta concorda em ajudar sua irmã com culinária moderna. Mais tarde, durante seu primeiro exercício juntos, o professor improvisado observa que sua aluna se sai bem nas perguntas dissertativas no início, mas suas respostas às perguntas sobre os livros no final estão cheias de erros. Então ele pergunta se a garota tem tanta dificuldade com os livros que fica sem tempo para terminar corretamente. E ela responde que ele acertou em cheio e que é irritante ele ter percebido tão rapidamente, pois não é a melhor sensação do mundo. Uta pede desculpas se foi indelicado, mas sua irmã entende que ele só está provocando-a a ajudar. Então Uta percebe que Saki teve dificuldade com a parte sobre o livro Sanshiro de Natsumi Soseki. Então ele explica que é sobre se apaixonar livremente. Uta acredita que algumas partes deste livro são melhor compreendidas hoje do que quando foi primeiro. Foi escrito. Para facilitar o aprendizado, ele pergunta com o que Saki teve mais dificuldade. Ela diz que não entendeu o que Sanshiro estava pensando, o que Minko estava pensando, ou as razões para qualquer uma das escolhas que fizeram. Uda pergunta se ela pelo menos percebeu que os dois estavam apaixonados, já que é o enredo principal do romance. Mas ela nem sequer notou isso. Confusa, ela quer saber se é o tipo de amor romântico. Então Uda relembra. Ele se lembra de que o protagonista sentiu ciúmes quando outros homens se aproximavam de Mineko. Sem entender completamente o que isso significa, Saki comenta que o cara deveria pedir para ela parar se ele a odeia. Tanto, mas Uta acredita que há uma barreira psicológica para ser tão direto com alguém que você ama. Honestamente, Saki não gosta da ideia de alguém esconder seus sentimentos e não dizer o que pensa. Diante disso, Uta propõe um exercício onde Saki imagina uma situação em que ela não conseguia expressar seus sentimentos, talvez pela primeira vez que se apaixonou, porque foi tão afetada por seus sentimentos que não conseguia pensar claramente. No entanto, Saki responde que nunca teve nenhuma experiência com o amor, que ela logo descobre que Uta também não tem. Segundo ela, o que se pode inferir disso é que as notas de literatura não têm nada a ver com experiência pessoal. Uta concorda, mas acredita que você não precisa se identificar com os personagens para entender o que eles sentem. Às vezes é mais como um quebra-cabeça ou uma fórmula matemática. Lembrando que sua irmã é boa em história, ele explica que é mais fácil entender o que um livro significa quando entendemos o contexto histórico de quando a obra. Usando essa técnica, Uta quer que ela conecte isso com o livro em questão e veja que esse tipo de teste tem alguns padrões nas respostas, o que já é metade do caminho para ser aprovada. Então Saki pergunta se Uta acha que ela vai passar no exame de recuperação, e o garoto tem certeza de que ela vai. Sorrindo com isso, ela promete dar o seu melhor. À noite, o garoto fica impressionado com o número de respostas corretas que sua irmã conseguiu no exercício que ele propôs. Então ele pensa que a única coisa que falta é dominar os livros que estarão na prova. Saki agradece e elogia seu irmão como um bom professor. Embora ele não reconheça isso, de repente, a garota se levanta e vai para o seu quarto, e Yuta tem a impressão de que ela estava sorrindo, mas quando ele pergunta a ela, não podia dizer com certeza. Na manhã seguinte, sexta-feira, Saki vê seu irmão descendo as escadas e se levanta da mesa para preparar algo para ele.
para comer como prometido, mas ele insiste que ela continue focando nos estudos. Então, ela se senta novamente e se sente grata, mas Yuta deixa claro que ela não lhe deve nada. Na escola, o garoto pesquisa algumas técnicas de estudo na internet. Distraído, ele não percebe a chegada de Maya, que chama. Ela o chama de irmão mais velho mais uma vez e comenta que ele ainda tem o cheiro da família Azamura. O garoto reclama que a menina está muito próxima dele, mas ela acredita que já são próximos o suficiente para isso. Mais uma vez, ele pede à menina para não chamá-lo de irmão mais velho na escola, mas Maya não dá sinal de que vai respeitar esse pedido. Pelo contrário, ela o chama de irmão usando inúmeras variações. Yuta comenta que a garota está demais hoje, e ela reconhece que, afinal, acabou de terminar suas provas e agora vai liberar todo o estresse acumulado. A Uta pergunta se a Maya não precisa fazer nenhum exame de recuperação, mas ela responde orgulhosamente que nunca reprovou em nenhum teste na vida e que sua média geral é acima de 8. Uta não parece muito impressionada, o que ofende Maya. Ela então joga na cara dele que provavelmente ele não conseguiria fazer isso. Fazer o mesmo, o que ele admite sem muita hesitação. Como Maya é tão impressionante, Uda pede uma maneira de ajudar Saki a estudar de forma mais eficiente. Maya lhe dá um olhar que sugere que ele tem segundas intenções. Quando Uda reclama sobre sua expressão, ela diz que ele é apenas um irmão dedicado e nada mais. Ele acrescenta que está ajudando-a tanto quanto pode, mas Saki é bastante inteligente. E logo descobriremos e não precisaremos de mais ajuda. Maya concorda, conhecendo a amiga. O problema é que Uta precisa de uma maneira de chegar lá, e embora Maya não ache que ela seja algo especial, está disposta a fazer o que ela pode. Primeiro, ela aconselha Saki a estudar enquanto ouve música. Uta pergunta se ela recomenda algum estilo de música em particular, mas Maya apenas ouve o que o aplicativo sugere porque encontrar música por conta própria é um incômodo. Dito isso, ela enfatiza que Uta é um ótimo irmão. E pode se orgulhar disso, embora ele não ache que isso o faça uma boa pessoa. Pessoalmente, Maya acha que cozinhar para seu irmão mais novo a faz se sentir uma irmã mais velha legal. E isso é o suficiente para ela. Mais tarde no trabalho, Shiori vê Uda distraído e o ensina a cozinhar. Na verdade, ele está farto porque é fim de semana, o que significa mais clientes e mais aborrecimentos. Fingindo choque, Shiori pergunta como ele pode falar assim dos queridos clientes, ao que ele lembra que ela reclama mais do que ele. Nesse momento, outra funcionária passa e Shiori pede para o amigo ficar quieto. Coloca uma cara de boa moça. Assim que o funcionário sai, Yuta comenta que ela nunca mostra seu verdadeiro eu para os outros, e ela responde que parou de fazer isso depois de decepcionar todos na faculdade. Até agora, apenas Yuta sabe quem Shiori realmente é, algo que ela faz questão de destacar. Pensando que está conduzindo a conversa para um caminho mais inapropriado, ereção, ele pede para ela parar. Quando a noite cai e o turno termina, Uta vê Shiori exausta na mesa dos fundos e diz a ela que está indo embora. A pobre Shiori não consegue nem reagir porque a loja está lotada, e o ar-condicionado não está funcionando bem, fazendo-a derreter completamente. Além disso, ela teve que agachar para carregar um monte de livros, que destruiu suas costas. Uta perde a paciência com o drama dela e vai embora, mas Shiori reclama que só porque ele encontrou uma nova namorada jovem, ele agora está abandonando-a. Quase implorando, ela pede que ele fique e compartilhe suas aventuras com sua nova irmãzinha. Uta não tem nenhuma aventura para compartilhar, mas gostaria de um conselho. Sentando-se com seu amigo, ele diz que precisa encontrar uma maneira de fazer sua irmã estudar de forma mais eficiente, e foi aconselhado a fazê-la ouvir música enquanto estuda, mas ele não sabe qual tipo de música é melhor. Shiori imediatamente pega o celular e procura uma sugestão. Tendo pesquisado música para estudar, ela encontrou algumas realmente interessantes. Ela dá a ele um fone de ouvido para escutar com boa qualidade. Colocando-os nos ouvidos, Uta Asimina ouve uma faixa de lo-fi hip-hop com listas de reprodução infinitas no YouTube, o tipo com a capa animada de uma garota estudando com um gato pela janela. Enquanto caminha pelas ruas chuvosas a caminho de casa, ele absorve a música e a usa como trilha sonora para sua pequena jornada. Enquanto isso, Saki começa seu novo emprego neste dia chuvoso, mas isso não tira o sorriso de seu rosto, pelo menos por enquanto. Quando os dois chegam em casa, Uda mostra a música que estava ouvindo para seu seis. Irmã que adora imediatamente, ele sugere que ela ouça enquanto estuda, e ela fica surpresa que seu irmão conheça este estilo, mas ele na verdade ouviu pela primeira vez hoje porque foi uma recomendação de seu Peppo, sua colega de trabalho. Saki pergunta se é aquela menina bonita que é uma enciclopédia e Uda confirma um pouco envergonhado. Ele admite que a maioria das recomendações vem dela, então Saki imagina que os dois são muito próximos e ele explica que fazem muitos turnos juntos. Como Saki parece um pouco distraída com isso, Uda pergunta o que há de errado, mas ela diz que acabou se perdendo na música. Ela também quer saber se essa colega de trabalho sabe muito sobre música, porque é o que parece. Na verdade, o irmão dela diz que a garota é bem maluca a ponto de ser cômica. Sati ri, pensando que, de qualquer forma, ela parece interessante, com o que Uta não discorda.
Passando desse assunto, Uta confessa que sua irmã fez muito por ele e espera ter retribuído pelo menos um pouco com a ideia de música durante seus estudos. Tímida, Saki agradece e promete tentar à noite. Depois se levanta para limpar os pratos. No entanto, Uda se oferece para lavar os pratos hoje. Então ela vai para o corredor, vira-se e deseja boa noite ao irmão, que retribui. Na manhã de sábado, no dia seguinte, Uta acorda e desce as escadas, onde recebe uma leve provocação do pai por estar um pouco tarde. Ele responde que dormiu demais, e quando olha para o lado, percebe o café da manhã intocado de Saki, percebendo que ela também deve ter dormido demais. De acordo com a mãe dela, a menina ficou acordada a noite toda estudando e adormeceu esta manhã. Akiko está preocupada que sua filha possa pegar um resfriado por dormir sob o ar-condicionado com a barriga exposta, e Yuta comenta que provavelmente será um daqueles verões extremamente quentes. Mais tarde no trabalho, Shiori pergunta a Yuta se ele sabe se mais cópias do livro recém-lançado A Fenda da Noite Azul chegaram à loja. É uma adaptação para filme do anime. Sendo fã, ela quer arrumar a prateleira com essas cópias da melhor maneira possível. Uta menciona que há apenas mais uma cópia além da que ela está segurando, e quando ele descobre que ela gosta do anime, ele lê a sinopse do livro ao lado dela. Uma vez por semana no parque à meia-noite, um garoto vê uma garota carregando um velho violino, enquanto homens do passado a perseguem. Ao desvendar os mistérios do violino, o garoto se junta à garota em uma jornada através do tempo e do espaço, prometendo compor a música do futuro deles juntos. Achou a sinopse interessante? Uta sugere que coloquem as capas dos livros viradas para frente na prateleira. Enquanto arrumam os livros, falam sobre o filme que ainda está em cartaz nos cinemas, mas que termina amanhã para dar lugar aos próximos filmes de verão. Aliás, Shiori convida Yuta para assistir ao filme depois do trabalho hoje. No início, Yuta parece um pouco hesitante com a ideia, mas uma pequena persuasão do amigo o convence sem muita dificuldade, já que ele geralmente é relutante devido à timidez, e como vão sair juntos, ele precisa avisar ao pai que vai chegar mais tarde. Shiori questiona se ele também deveria informar pessoas que se importam com ele, como sua irmã, por exemplo. Uta fica confuso com essa afirmação, já que ele não acha que Saki se importaria, mas a preocupação de Shiori parece ser diferente. Depois de se encontrarem e passarem um tempo juntos lá fora, os dois amigos chegam ao cinema, onde Shiori planeja comprar um refrigerante Diet. Uta ri da ironia de pedir um enorme com manteiga, pipoca e um refrigerante Diet. Shiori ignora e até diz que vai pegar pipoca de caramelo. Uta toma a dianteira e compra um balde gigante de pipoca para a sessão. E Shiori oferece um pouco a ele, mas ele geralmente não come enquanto assiste a filmes. Shiori pede para ele fazer uma exceção hoje, e ele decide petiscar a pipoca. No caminho para o cinema, Uta pergunta como ele se sente em relação a ela. Na tela, um jovem garoto besta corre apressadamente para um beco sem saída. Virando-se, ele sente o peso de sua grande mochila e perde um pouco de controle sobre isso. Para piorar, em algum momento, ele deixa cair suas coisas do alto do muro e cai juntamente com seus pertences em um parque. Após se recuperar da queda, ele nota a garota que ele só encontra à noite. Aparece novamente. Ela entrega a ele um instrumento que deve permanecer vivo caso ela morra, e o garoto besta sente a pressão da responsabilidade e hesita um pouco. A garota tem apenas meio ano de vida e não pode permitir que o instrumento caia nas mãos deles. O garoto pergunta quem são essas pessoas, e a cena muda para uma cidade de bestas, onde 3 indivíduos de terno estão perseguindo a misteriosa garota. O menino protege a garota enquanto ela explica que o violino que ela carrega é muito antigo. Naquela noite, eles encontram abrigo. A menina diz que fez tudo o que podia, mas ele acredita que ela está mentindo, pois deve haver um lugar especial que ela queria ver no final. Afinal, era isso que ela estava procurando. Com lágrimas nos olhos, o garoto acrescenta que ele também queria ver isso com ela. Ele tem certeza de que ainda há tempo se eles partirem agora. Então a garota segura a mão dele. Naquele momento, Yuta estava observando Shiori por um tempo. Depois do filme, ele acompanha sua amiga até em casa e ela quer retribuir de alguma forma. No caminho, eles encontram uma máquina de venda automática. E ela compra um suco para ele, perguntando se ele quer que ela abra. Uta diz que não é necessário e abre a lata. Ao que Shiori, brincando, diz que poderia ter filmado esse movimento para mostrar ao mundo o talento de Uta. Ele entra na brincadeira, pedindo que sua privacidade seja respeitada. Shiori então comenta que Uta é realmente gentil, e não acostumado com tal tratamento de Shiori, Uta se sente confuso. Então, ela revela que tem algo importante a dizer, deixando o menino ansioso. Com alguma dificuldade para se expressar, ela finalmente confessa que tem apenas 6 meses de vida. Uta tem certeza de que sua amiga está apenas brincando novamente e estende a mão para continuarem caminhando. Depois de ver isso, Shiori fica emocionada por algum motivo, tentando dizer algo, mas sendo dominada pela emoção e apenas conseguindo se encolher sobre si mesma, escondendo o rosto como se nada tivesse acontecido. Ela se levanta novamente e comenta que a vista de lá se assemelha ao parque do filme, com o que Yuta concorda.
Mas, infelizmente, isso lembra a ele que não pode viajar no tempo como os personagens. Em um tom bem humorado, Shiori supõe que é realmente complicado, então pega a lata vazia da mão de Yuta e a joga fora. Logo, eles continuam caminhando até chegarem a um ponto onde Shiori decide seguir sozinha. Yuta estava distraído e demorou para entender o que Shiori estava dizendo, pois sua mente estava em outro lugar. Surpreso, ele agradece a ela pela música que ela lhe mostrou, aquela que ele passou para Saki estudar. Em resposta, ela sorri e pede para ele mandar lembranças para a irmã. Mais à frente, ela entra em um carro, mostrando uma certa tristeza nos olhos, como um sofrimento oculto. Do topo do muro onde ele havia deixado sua mochila e ele mesmo, o garoto fera agora deixa cair uma mala, depois a abre após a queda para ver se está tudo em ordem. Diante de seus olhos está a misteriosa garota, desta vez com um violino que ela começa a tocar, deixando o Beast Boy emocionado. Enquanto a música toca, os dois se aproximam lentamente. Dentro da sua mala há um presente guitarra, que ele usa para se juntar à banda, que toca a bela melodia em meio a sequoias caindo. Pétalas de Kira. O sol e o parque ao redor tornam tudo ainda mais bonito, e essa beleza traz sorrisos aos rostos dos músicos enquanto trocam expressões puras de alegria. No dia seguinte, no café da manhã. Em seguida, Uta fica surpreso ao descobrir que sua irmã é maquiadora. Saki pergunta se foi seu irmão quem colocou um cobertor sobre ela enquanto dormia, e Uta confirma que sim, porque não queria que ela ficasse doente antes do exame de maquiagem. Saki agradece pela preocupação, mas, tão humilde como sempre, Uta acha que não há necessidade de agradecer por isso. Mudando de assunto, sua irmã quer saber se ele foi ao cinema ontem, o que ele confirma com alguma surpresa porque não havia mencionado isso para ela. Ele diz que o filme se chama Pescador na Noite Azul e recomenda que ela também o veja porque ele gostou muito. Saki responde que teria que ser depois de seu exame e mesmo que ela não consiga ver, já que é baseado em um livro, pode lê-lo para praticar sua literatura, pois se saiu mal na escola. E está pagando por isso agora. A propósito, aproveitando a conversa, Saki pergunta se o irmão está namorando a colega de trabalho, mas Yuta explica que não tem esse tipo de relacionamento com Shiori. Na verdade, ambos amam livros, por exemplo, o que é por isso que sempre tem muito o que conversar. Falando nisso, Saki adoraria ler mais também, e Yuta admite. Seria bom ter outro amigo que compartilha esse hobby. Quando o jovem chega ao trabalho, sua colega pede sua ajuda para reabastecer as prateleiras. Depois de muito trabalho, eles finalmente organizam tudo o que precisam e Shiori percebe um cliente procurando algo que não consegue encontrar, então ela vai ajudar. Aproximando-se da garota, a funcionária percebe que é a irmã de Uta. Fica animada com isso. Sem fingir, ela elogia a beleza de Sati e demonstra verdadeira alegria em recebê-la ali. Uta pede à sua colega para se acalmar porque ela está ficando muito animada. Envergonhada, Sati diz que está procurando um livro de estudos além do livro do filme que o irmão dela mencionou ontem. Ao ouvir essa última parte, Shiori fica ainda mais animada porque a garota está interessada no filme e estava prestes a convidá-la para o cinema. Mas Uta a interrompe e destaca que sua irmã precisa Em sua defesa, Shiori argumenta que as flores ao longo do caminho errado são bonitas, porque são regadas com sangue humano. Por outro lado, Yuta não acredita que sangue seja um bom nutriente para flores, achando que água e luz solar parecem muito mais eficazes. Perdendo o argumento, Shiori muda de assunto ao lembrá-lo de que não é hora de conversar porque há um cliente lá que não sabe o que fazer, então a funcionária volta sua atenção para o cliente e a chama. Minha colega irmãzinha, Esther, ao qual a garota se apresenta como Saki Ayase. Em meio à confusão de Shiori, já que ela é a irmã de Yuta Asamura, Saki explica que também pode ser chamada pelo sobrenome do irmão, mas isso às vezes pode causar confusão. Portanto, a funcionária decide chamar a cliente de Saki. Com isso resolvido, Saki pergunta ao irmão se ele recomenda outros livros além dos que ela está procurando, já que ele lê muito e certamente tem boas sugestões. Perguntas. De fato, ele tem algumas ideias sobre o que Ayase poderia gostar de ler. Enquanto Shiori está cuidando do caixa, Saki pergunta ao irmão se é fácil ajudar as pessoas, e ele admite que é porque é um trabalho baseado em conversas breves com pessoas de quem você não necessariamente gosta. Dito isso, depois de pegarem uma cópia de Fischer na Noite Azul, eles precisam pegar o livro de estudos, que está na prateleira um andar abaixo à direita. De acordo com A propósito, enquanto o irmão dela estava ajudando um cliente, Sati notou a placa que dizia que a loja estava... contratação. Sem dizer nada sobre isso, ela diz ao irmão que vai pegar o livro e voltar para casa. Antes de sair, comenta que o avental que o irmão usa lhe cai bem. Quando chega a hora de pagar, Saki fica impressionada com a rapidez com que Shiori embrulha os livros, e a funcionária acredita que a prática leva à perfeição depois de trabalhar lá por tanto tempo. A propósito, ela menciona que Yuta também é rápida, e ao ouvir o primeiro nome do irmão, Saki leva um momento para perceber que era de um Tsumura que ela estava falando, porque é assim que ela sempre o chamou.
Mais tarde, durante a pausa, Shiori comenta que a irmã do amigo é adorável, e ele começa a se cansar da obsessão da colega com a irmã dele. Não querendo parecer errado, Shiori lembra que na idade dela, ela precisa ingerir meninas jovens e bonitas, frequentemente para evitar secar. Yuta aponta que a diferença de idade entre os dois não é significativa, mas Shiori acredita que há uma grande diferença entre um estudante do ensino médio e um universitário. Na verdade, falando de juventude, aquela garota tinha um sorriso muito doce e inocente, de acordo com o universitário. Por essas razões e mais, Shiori acha que Saki é um assunto sério como uma... Parece não gostar de onde essa conversa está indo. Yuta lembra seu amigo que Saki é sua irmã mais nova. Na manhã da próxima segunda-feira, Yuta Asamura estava aproveitando a brisa de uma das varandas da escola. Assim como da última vez, Tomokazu apareceu e comentou que Yuta tem passado muito tempo com Maya ultimamente, e que ela começou a chamá-lo de irmãozão. Yuta se defendeu, dizendo que só a procurava para esclarecer algumas dúvidas de estudo, mas Tomokazu não deu muita atenção e ofereceu conselhos caso seu amigo estivesse começando a sentir os sinais do amor, como o especialista que chamou. Afirmava ser. Ironia do destino, Uta respondeu que mal podia esperar por esse momento, e como se estivesse ensaiado, ao final do dia escolar, Maya apareceu com Sati para acompanhar Uta até em casa, e ela também iria junto. Após os comentários fofoqueiros dos amigos na varanda, Uta parecia preocupado com o que as pessoas pensariam se descobrissem que as duas garotas estavam tão próximas dele. No caminho, Saki pediu desculpas ao irmão, explicando que precisava pedir ajuda a Maya com os estudos. A julgar pela animação de Maya, ela parecia mais uma criança sendo levada a um parque de diversões, o que preocupou um pouco Saki, pois ela temia que trazer uma amiga com uma personalidade tão animada pudesse ser irritante. Assim que entraram na casa, Maya entrou apressada à frente deles, uma ação que não parecia... Caiu bem com a dona da casa. Saki se desculpou novamente, mas Yuta, dando a ela o benefício da dúvida, assegurou-lhe que não o incomodaria. Com isso, todos foram para seus próprios caminhos, e o suspiro que Yuta soltou ao entrar no quarto sugeria que as coisas poderiam ser diferentes do que ele havia dito à sua irmã. Mais tarde, as duas garotas estavam estudando surpreendentemente em silêncio até Yuta aparecer na sala de estar. Ele foi para a sala e acendeu a luz. Saki assumiu que ele tinha vindo comer, então levantou-se para preparar algo, mas Uda disse-lhe para se concentrar nos estudos, visto que ele tinha o dia de folga e poderia fazer a comida ele mesmo. Maya comentou que Uda estava agindo como um bom marido, mas ele tentou não se deixar afetar e se concentrou na cozinha. Apesar de seus melhores esforços, ele não tinha ideia de como fritar nem mesmo um ovo simples, deixando-o mais perdido do que um cego em um tiroteio, até que Maya apareceu de repente para ver o que ele estava fazendo. Yuta confessou que não era muito habilidoso na cozinha, e que mesmo olhando uma receita no celular não o ajudava a saber por onde começar. Então, como Saki estava ocupada revisando seus estudos, Maya se ofereceu para ajudar. Seu nível de energia ainda atravessando um limite, bem diferente da energia mais contida dos dois irmãos. Mesmo quando criança, Maya tinha muita energia, correndo pelos parques do bairro, e parecia que ela conseguiu manter essa parte da infância. Além disso, o tempo também lhe trouxe algum conhecimento culinário, e ela ensinou a Uta alguns truques para que ele pudesse se virar na próxima vez. Enquanto Saki continuava sua revisão, ouvindo música através dos fones de ouvido. Após algum tempo, Uda até vestiu um avental, determinado a terminar de preparar a refeição. Com o passar das horas, Maya perguntou se realmente não havia nada entre Uda e sua irmã, ao que ele lembrou que seria bastante errado. Errado se houvesse, mesmo que ela insistisse que eles não eram parentes de sangue e que uma coisa não tinha a ver com a outra. Uta perguntou por que Maya estava tão interessada na relação entre ele e Saki, mas ela não soube dizer exatamente. Ela apenas sentia que Saki havia mudado muito, e queria entender por quê. Por exemplo, Saki estava usando mais perfume do que o habitual, enquanto no ano passado ela usava lenços umedecidos em vez de perfume sempre que ela suava. Segundo Maya, isso era um sinal de alguém apaixonado, pelo menos é o que a autoproclamada a detetive Narusaka deduziu. Na verdade, ela achou estranho que Uda tivesse uma garota tão bonita o seguindo, mas ele parecia não se importar. Uda explicou que o hábito de Saki usar perfume era natural. Como quando você começa a morar com alguém do sexo oposto, você se torna mais consciente dos odores do seu corpo. Não era nenhum segredo de estado ou sinal de amor, era apenas higiene. De qualquer forma, Maya continuou a provocar, dizendo a Uda que Saki estava olhando diretamente para ele. De fato, ela estava, antes de rapidamente voltar sua atenção para os estudos. Uda supôs que ela poderia ter notado que estavam falando sobre ela, o que seria um grande erro, considerando o quão alto Maya falava, algo que Uda fez questão de mencionar. Ainda assim, Maya insistiu que podia reconhecer o amor quando o via. Então Uda foi mais direto, afirmando que Saki poderia ficar chateada se Maya continuasse com essa conversa. Mas a ruiva parecia imune à vergonha e mantinha seu ponto de vista. Nesse momento, o fogão de arroz apitou, sinalizando que a comida estava oficialmente pronta.
Sati e Uta desfrutaram do porco agridoce juntos, com Sati elogiando a refeição, que para o bem ou para o mal, tinha sido feita por seu irmão. Uta aproveitou para perguntar como tinham ido seus estudos, e ela se sentiu bem por ter feito um progresso significativo, agradecendo a ele por sua ajuda. Embora Maya estivesse irritada com o que considerava o método de estudo ineficiente de Saki, Uta concordou que não era a maneira mais prática, mas tomou cuidado para não ferir os sentimentos da irmã. De qualquer forma, Saki o tranquilizou para não se preocupar, prometendo que ela iria se sair bem na prova de amanhã, e com isso em mente, Uta desejou-lhe boa sorte, trazendo um sorriso ao seu rosto. No dia seguinte, Uta estava casualmente no telefone após a última aula, quando Tomakatsu chegou perguntando se algo estava errado. Uta disse que não. Então seu amigo foi embora, e sua partida lembrou Uta que ele precisava ir se quisesse chegar ao trabalho a tempo. Quando chegou, apesar de ter afirmado que estava bem, Uta parecia distraído, e muito. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que não fez um bom trabalho naquele dia. Quando Shiori estava prestes a sair, ela percebeu que o rapaz parecia incomumente desgastado e comentou que nunca o tinha visto tão para baixo antes. Sem explicar o motivo, o funcionário pediu desculpas por sua desatenção naquele dia e disse adeus. Quando chegou em casa, ele anunciou seu retorno De repente, ao prestar atenção no barulho forte lá fora, ele percebeu que uma tempestade forte tinha acabado de começar e as roupas ainda estavam no varal. Então ele correu para a varanda para recolhê-las imediatamente. No meio da cidade, a chuva intensamente incomum fez com que os pedestres parassem e procurassem abrigo onde pudessem. Uta viu no noticiário que a chuva havia atingido toda Tóquio, e devido ao aumento da temperatura e da umidade, essa chuva poderia ser acompanhada por uma inundação, por relâmpagos em algumas áreas. Com o passar do tempo, a situação parecia piorar com a água começando a inundar alguns estabelecimentos na área de Shibuya, bem na hora do rush. No entanto, com a mente distante dessas atualizações, o Jir relembrava em sua cabeça memórias agradáveis com sua irmã, como ela agradecendo por ele a ajudar com seu estudo. Com isso em mente, ele enviou uma mensagem perguntando se ela estaria bem com a chuva, já que estava trabalhando ao ar livre. Com o passar do tempo e a menina ainda não havia respondido, Uda continuou a enviar mensagens, ficando cada vez mais preocupado. Cansado de esperar, ele pegou o que precisava para enfrentar a chuva e saiu para encontrar sua irmã. Mas assim que correu para o elevador para apertar o botão, estrada, ele literalmente esbarrou nela. Surpresa, ela perguntou para onde ele estava indo, e ele ficou muito envergonhado para contar a verdade na frente das outras pessoas lá. Quando estavam a sós no elevador, ele explicou calmamente que não conseguia contatá-la, e que a chuva estava piorando. E ele temia que Saki pudesse ter ido mal em sua prova, e não estivesse prestando atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. Compreendendo a preocupação, Saki pediu desculpas por preocupar seu irmão, e sobre a prova, ela admitiu que não achou que tivesse se saído tão bem quanto esperava. Com isso, ela mostrou a ele sua nota, 94 de 100. Uta comentou que ela passou, mas ela apontou que seu irmão tinha tirado 96. Então Uta achou que ela estava sendo muito dura consigo mesma, mas a garota parecia genuinamente frustrada. Voltando ao outro assunto, ela mais uma vez pediu desculpas pelo atraso, e explicou que tinha ido fazer compras em um lugar diferente hoje, a loja de departamentos. Yuda perguntou se ela tinha comprado algo para celebrar a aprovação no teste, mas na verdade ela queria pegar algo para retribuir seu irmão pela ajuda, pois ele apresentou a novas músicas, ensinou-a a ler literatura moderna e até fez o jantar para ela ontem, para que pudesse se concentrar nos estudos. Mesmo assim, Uta achava que não era grande. Não é grande coisa comparado às refeições que ela cozinhava todos os dias, mas como Saki sempre dizia, ela gostava de dar mais do que receber. Com isso, ela prometeu preparar uma refeição especial para o irmão na medida do possível, a menos que Uda apenas confiasse em pessoas mais velhas e experientes para preparar algo mais complexo. Yuta assumiu que sua irmã estava falando sobre Shiori e questionou o que ela tinha a ver com isso. Então Saki explicou que seu irmão era a única pessoa em quem aquela mulher podia confiar. E Yuta achou que era porque trabalhavam juntos. Ao ouvir isso, Saki se aproximou do irmão e garantiu a ele que podia confiar nela tanto quanto confiava. Ela adoraria que seu irmão confiasse nela para tarefas domésticas, reconhecendo que sua irmã mais nova podia ser teimosa às vezes, por isso estava falando daquela maneira. Então, como irmão mais velho, Yuta perguntou se uma refeição bem preparada significava que sua missão foi um sucesso, e a garota confirmou que sim. Simulation. Com isso dito, eles perceberam que ainda estavam sozinhos no elevador e se perguntaram o que estavam fazendo ali. A caminho do apartamento, Udo quis saber por que sua irmã não tinha respondido às suas mensagens, e ela explicou que a bateria dela frequentemente acabava por ouvir a música que ele tinha mostrado. No dia seguinte, numa tarde de quarta-feira, o professor lembrou-os de que as férias de verão começariam amanhã, e dispensou os estudantes. Tomokazu comentou que Uda parecia estar com pressa, e ele realmente estava, pois precisava ir trabalhar rapidamente. De acordo com seu amigo, o mais importante era que Uta tinha recuperado seu bom humor depois de ontem. Quando chegou ao trabalho, ele parecia mais relaxado até que sua irmã apareceu na livraria e foi direto para a sala dos funcionários.
O chefe se aproximou dele e pediu para ele não exagerar se estivesse cansado, então Uta aproveitou a oportunidade para perguntar se havia um novo... O chefe respondeu que alguém chamado Saki Ayase tinha vindo para uma entrevista de emprego no estabelecimento. Se você está gostando dessa jornada, não esqueça de clicar no botão de curtir. Seu apoio me motiva a eu continuar trazendo cada episódio. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder uma atualização. Nos vemos no próximo episódio.